dia vai ser corrido e vai ser um dia abençoado em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, por esta sala. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram. Muito obrigado, Senhor, por cada uma família aqui representada. O Senhor que sondas e conheces, Pai, a história, Senhor, o momento de cada um dos teus servos. Senhor, permita que essa manhã, Pai, venha a ser uma manhã de ressurreição, Senhor, e ressurreição da autoestima em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta manhã e que corações, Senhor, possam receber a tua boa palavra. Assim eu oro muito grato, Senhor, te pedindo perdão pelos meus pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mulher, ela me pede, né, para me trazer uma palavra e às vezes eu fico pensando assim, Senhor, o que falar? Com uma sala que já tem tanta gente com capacitação, tem tanta gente que busca tanto, estuda tanto, e eu, Senhor, o que que eu posso trazer? E o Senhor, ele tem os seus jeitos de falar, tem os seus jeitos de comunicar, e tem o seu jeito de dar recado. Eu nada mais, nada menos sou do que um portador de um recado. Então, nessa manhã, eu quero dar um recado para cada um de vocês, inclusive para mim também. E eu fui tocado a falar sobre algo chamado autoestima. Autoestima, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, por que que eu não estou bem? Se dentro da minha casa está bem, se dentro do meu trabalho está bem, se no meio onde eu estou está bem, por que que eu estou assim? E às vezes acontece também alguma outra coisa, né? Às vezes no ambiente onde eu estou não está bem, aonde eu vivo, é conta, é isso, é compromisso, é tantas outras coisas, e não está bem. Mas se aqui dentro a autoestima não estiver bem, queridos, você fica com aquela sensação estranha de peso com autoestima. Eu dando uma lida e ouvindo alguns relatos, eu estava ouvindo um homem falando sobre, ele falava sobre, não é dependência emocional. Assim que eu lembrar aqui, eu já vou falar sobre isso. Permissão emocional. Permissão emocional? Eu fiquei pensando assim, como assim permissão emocional? Você já viu que às vezes você fica limitado a algumas coisas? Você não se acha capaz de ter permissão para fazer alguma coisa, para quebrar uma rotina, para sair do seu dia a dia. Você vai ter uma oportunidade de mudar às vezes. Mudar às vezes ó, a sua rotina num dia, mas você não se sente permitido fazer aquilo, porque às vezes sua autoestima está tão lá embaixo, queridos, que você prefere continuar fazendo as mesmas coisas. Bom, mas vamos lá. Vamos lá uma estudada no que a gente vai falar hoje. João capítulo 11 vai bem falar sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, amigo do Senhor Jesus Cristo. Lázaro, que pertencia a uma casa onde também tinha Marta e Maria, e onde era um ponto de apoio. A gente às vezes fala muito sobre isso, né? A Lila é um ponto de apoio da Mônica. Que bom que a Mônica tem esse ponto de apoio, assim como também tantas e tantas outras pessoas aqui contribuem de uma forma direta ou indireta e são pontos de apoio. E que bom, que bom. Muitas das vezes você pertence a uma casa que mora em Betânia, mas diz assim, ó, João capítulo 11, verso 1 vai dizendo assim: Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o verso 5 vai dizendo assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. E quando eu estava lendo o texto, eu estava lendo o texto, mas a mente viajando. E Marta é aquela que representa o serviço, Maria é aquela que representa a adoração. Então, se dentro de uma casa, dentro
de você aí existe serviço e adoração, queridos, ainda que o seu Lázaro, que é a sua autoestima, hoje, nessa manhã, se ela está enferma, hoje, e se pior de tudo, né? Porque o Senhor aqui vai dizendo assim: calma, gente, isso daí não vai ser para a morte, mas para a glória de Deus. Vocês já perceberam que testemunho de pessoas que estavam bem lá embaixo chamam muito mais a atenção, porque um milagre é algo assim tão extraordinário, e às vezes você fica pensando assim, mas logo aquela pessoa que passou por tantas e tantas outras coisas, superou tudo isso, por quê? Porque o Senhor interviu e ainda que tivesse ficado uma situação difícil, às vezes parece até que vai ser é, impossível de voltar, de ser contornada, de ser restaurado, o Senhor é aquele que opera. Porém, opera no tempo dele. Às vezes você fica pensando assim, pô, mas o Senhor está demorando tanto. E você imagina a angústia e a agonia de Marta e Maria quando elas deram o recado, Senhor, aquele mandaram, né, dar o recado, aquele que tu amas está enfermo. Vem logo para poder resolver isso. E aí o Senhor vai e fala para os discípulos assim, depois que a gente lê o texto, fica mais fácil, mas depois o Senhor fala para os discípulos assim, calma aí, gente, a gente não pode ir lá agora. E melhor, e é melhor que eu não tivesse lá. Se eu fosse do grupo do Senhor Jesus, eu ia ficar pensando assim, mas como assim é melhor que eu não tivesse lá? Rapaz, a gente anda com esse homem direto, então já pensou quando a gente acontecer de ficarmos enfermos e ele falar a mesma coisa para a gente? Melhor que a gente não esteja lá para socorrer. Que coisa esquisita, e melhor olhar esse camarada aí com outros olhos. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? E o pior, e o pior de tudo é para quem está dentro da situação ficar na angústia da espera. A angústia da espera, querido, te consome de uma tal forma. E quem tem problema ainda de ansiedade, meu Deus, ainda bem que essa sala aqui é uma sala curada, é uma sala que não há ansiedade. Porque se tivesse ansioso aqui, a gente ia ver gente rindo. Mas não tem ansioso, são todo mundo tranquilão, mas assim, queridos, cada um de nós precisa passar pelos processos. O mais importante de tudo, que é a sua Marta e a sua Maria, ou seja, o seu serviço e a sua adoração tem que estar presente todos os dias diante do Senhor. Que ainda que a sua autoestima esteja enferma hoje, ou quem sabe já tenha até morrido, ela nessa manhã ela vai ser ressuscitada para a honra e glória do nosso Deus. Autoestima segundo o estudo que eu estava dando uma lida, diz assim, ó, confiança em nossa capacidade de pensar, confiança em nossa habilidade de dar conta dos desafios básicos da vida. Às vezes tem coisas tão pequenininhas, você fica perdido de como fazer, de como realizar, qual direção tomar. Às vezes tudo isso já está dentro aí de algo chamado autoestima. E às vezes você fica sem direção, você fica sem a sua permissão emocional para poder realizar certas coisas. Tudo isso está aí dentro de você, é o seu Lázaro. Confiança em nosso direito de vencer e sermos felizes e a sensação de que temos valor. Isso é o mais importante de tudo. É você ter a certeza que você tem valor. Quando você perde isso, queridos, quando as situações à sua volta vai empurrando uma carga sobre você a ponto de você pensar assim, poxa, mas que valor eu tenho aqui dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento com os meus filhos, se eu não tenho um valor. Essa questão de valor é complicado, né? Você às vezes percebe que você tem valor quando tem muitas pessoas próximas de você. Mas quando as pessoas se afastam por algum motivo, situações às vezes do processo, que precisa passar pelo processo, às vezes você fica pensando assim, puxa, que valor que eu tenho quando eu tinha isso, eu tinha aquilo, tinha tanta gente aqui na minha casa, tanta gente próxima de mim, agora que eu estou passando por esse momento, cadê? Cadê o povo? Queridos, a autoestima ela tem que estar dentro de você todos os dias, bem valorizado, porque você tem valor. Eu gosto daquele louvor que diz que o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Depois, eu gosto da nossa poetisa, que muitas das vezes deixa sempre um louvor direcionado. Então, Cíntia, hoje a missão aí é contigo. Você lembrar daquele louvor que diz, né? Que o Espírito Santo se move em você com valor. E você, a gente, não consegue nem.
entender como ele se expressa, de tanto que ele te ama. Às vezes nós não conseguimos definir palavras, e a própria palavra de Deus vai dizendo assim, com palavras inexprimíveis, com sentimentos inexprimíveis. Você tem muito valor, queridos. A palavra de Deus diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como está escrito lá em Mateus, né, no capítulo 22, verso 39. E aí tem um probleminha. Para quem não tem essa autoestima transbordante, como é que eu posso amar o meu próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Então, hoje é uma questão de refletir. Você tem amado realmente a você mesmo, a ponto agora de poder ajudar o outro, de estar com tanta autoestima, porque ainda que às vezes você vai tratar de assuntos, se você não tiver essa autoestima bem resolvida, às vezes naquele assunto que você vai falar, você pode ser ferido. Às vezes você já viu, você vai tentar ajudar alguém, vai tentar dar um conselho e a pessoa fala assim: "Mas e você? Por que você está passando por isso? E você?" E aí, às vezes, te toca em alguma área que está muito sensível. Se a sua autoestima não estiver bem resolvida, querido, você vai sair de lá mais enfermo do que aquela pessoa que você foi ajudar. Então, valorize a sua autoestima todos os dias. Rogério, como é que eu faço isso? É, servindo e adorando. Marta e Maria, aquelas que serviam e adoravam, aquelas que eram ponto de apoio do Senhor Jesus Cristo, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Esteja com a porta do seu coração aberta para estar recebendo Ele todos os dias. Vai ter dias que Ele vai mais de uma vez na tua casa. Talvez, quando a gente fala isso, você fica pensando, mas como assim? Ter dias que o Senhor vai tocar no teu coração para que você vá alcançar alguém, para que você ligue para alguém. Hoje a gente tem a tecnologia, tem um Zap, você pode mandar uma mensagem. E aí, queridos, ela já vai estar fazendo o efeito necessário, você vai estar socorrendo alguém. Se no seu interior tem serviço e adoração, o Senhor sempre vai te ouvir. Isso que é o mais importante, é a intenção do coração, é de como você serve, de como você o adora. Queridos, tem coisas que às vezes a gente não consegue entender, né? Coração quebrantado, ele exala, né? Um aroma que o Senhor não resiste. E aí você fica pensando assim, mas como assim, né? Porque aqui vai falar de uma mulher, Maria, que ela quebra lá no João capítulo 12, vai falar depois de novo que eles estão juntos de novo, no mesmo lugar. E aí vai falar sobre essa Maria que ela quebra aquele vaso de unguento, unge os pés do Senhor, enxuga os pés do Senhor com o seu próprio cabelo, ou seja, a adoração dela está tão lá em excelência, queridos, que chama a atenção do próprio Deus. Então, tem coisas, às vezes, que está aqui dentro do teu coração, mesmo que a situação esteja difícil hoje, nesse momento, continue o adorando, indiferente das mudanças que ainda não chegaram, mas vão chegar, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por essa sala, porque aqui no capítulo 11, ainda lá na frente, depois que o Senhor chega lá naquele ambiente e vê todos chorando, o Senhor vai dar uma ordenança aquelas pessoas que ali estão e fala assim: tirai a pedra. E o tirar a pedra é complicado, né? Porque precisa de muitas ajudas. E o tirar a pedra é algo que é pesado. Mas só interessante, né? Só vai acontecer o milagre se tirar a pedra. E cada um de nós aqui tem uma pedra, às vezes pesada, dependendo da área da vida. Porque quando você vai falar tirar a pedra, é fazer esforço. Mas aí Marta, aliás, vai falando bem para o senhor assim: Senhor, tirar a pedra nessa altura do campeonato vai ser insuportável o cheiro. Mas entenda o seguinte: tem coisas que às vezes a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos mover a pedra. Por isso que eu louvo a Deus por essa sala, porque tem pessoas aqui juntas no mesmo propósito para poder tirar a pedra uma das outras. E quando há união, queridos, quando há intimidade, quando há esse relacionamento melhor, você vai ficando mais íntimo, você vai retirando a pedra. E se tirar a pedra, mesmo que esteja insuportável o cheiro, porque alguma coisa já morreu. E depois que morreu, a tendência natural é começar aquele mau cheiro, né? Porque vai apodrecer. Mas
quando tem uma sala unida aqui, queridos, um vai tirando a pedra um dos outros. E quando o problema está exposto, aí tem algo interessante que acontece amanhã, às quintas-feiras, é a oração, orar um pelos outros. Queridos, milagres vão acontecer em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sala do transbordo. É, mesmo que já esteja morta, a sua autoestima, né? Mesmo que já esteja morta. Cronologicamente, há mais tempo do que se pudesse ser socorrida, caso alguém já pudesse já ter te alcançado, mesmo que pareça para você que já não tem mais jeito mesmo, mas há poder no nome do Senhor. E às vezes quando a gente vai falando assim, mas Rogério, como assim? Quando a gente vai falando sobre algo que vai ser ressurreto, a gente precisa lembrar que o Senhor Jesus Cristo, não, Lázaro não era o primeiro, tinha sido ressuscitado, lembra que também já tinha passado pela filha de Jairo, pelo filho da viúva de Naim, embora eles não estavam tanto tempo mortos, mas o Senhor foi lá. E já no caso de Lázaro, que já passou das expectativas, eu fico pensando em Marta e Maria, pensando assim, poxa, o Senhor não apareceu aqui para socorrer ele a tempo, mas tomara que no velório ele esteja aqui e dê uma palavra. E mesmo assim o Senhor não apareceu, querido, nem no sepultamento, nem para deixar lá uma palavra. Então, na mente delas, acabou, acabou. Mas quando o Senhor volta, né? A Marta, aquela que serve, é aquela que sai correndo primeiro. Vai até lá o Senhor. Primeiro, lá nas primeiras cenas, a Marta era aquela que estava trabalhando, Maria ali aos pés do Senhor. Mas quando a situação mudou, quando o cenário ficou caótico, agora aquela que estava primeiro servindo vai lá correndo ao Senhor, chega primeiro e se declara e fala: Senhor, se o Senhor tivesse lá, meu irmão não teria morrido. Mas aí ela já recebe uma palavra e ela não perdeu a esperança e o melhor de tudo, ela não o acusou. Por que se eu não estava lá? Se eu tivesse, ela não, Senhor, se o senhor tivesse lá, a nossa esperança era ainda estar lá na sua presença, porque é algo natural de cada um de nós, né? Aquela questão cronológica do tempo, do momento, enquanto é possível ser socorrido. Na cabeça dela jamais poderia imaginar que o irmão dela, depois de 4 dias chorando, não é um dia, são 4 dias chorando. Como é que pode agora alguém voltar à vida? Mas o Senhor, ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele foi até lá, deu aquela ordem. Primeiro, se compadeceu de tantos e tantas pessoas ali que também estavam, né? Mas ele deu uma ordem, removei a pedra. Queridos, mesmo que parecesse impossível. Eu fico pensando até quem estava lá empurrando a pedra. Empurrar a pedra. Gente, a gente vai empurrar essa pedra toda, depois vamos ter que empurrar ela de volta para cá, porque eu não vou aguentar. Aí isso que é o problema. Às vezes a gente não consegue suportar com o cheiro do outro, com a história do outro, com os problemas tão cruz do outro. Queridos, mas o Senhor te capacita nessa manhã para que você possa ser aquele que vai empurrar a pedra. Mesmo que pareça no momento ali algo assim tenebroso, insuportável, você vai fazer parte do processo do milagre da vida de alguém em nome de Jesus. E quando isso acontece, queridos, aí o testemunho, né, multiplica, alcança muito mais do que aquilo que a gente já imaginou. Salmo 46, verso 1 diz assim: que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulações é algo que vai ter para a vida de cada um de nós. Tribulação não tem data pré-estabelecida. Se tivesse, você estaria preparado. Se, não é, não? Se tivesse data marcada, olha, já tal hora, vai acontecer isso, isso, isso aqui, você ficaria pronto, precavido, mas infelizmente não tem data pré-datada, querido, vem de surpresa. O boom acontece, muitas das vezes na nossa vida, de uma forma que a gente não espera, e por causa disso, alguns sofrem demais, né? Porque fé é algo que precisa ser todos os dias cultivada, precisa ser exercida a fé. Quanto mais fé, mais força. Eu lembro de fé e associo a quando eu mergulhava. Falando nisso, eu estou até com saudade dos meus mergulhos, porque quanto mais fundo você vai, mais fôlego você tem. E às vezes a gente tem essa questão de dificuldade, né? Como é que eu consigo saber aonde vai a minha fé, queridos? Tenta mergulhar no problema aí com mais intensidade. Rogério, eu não consigo ficar tanto tempo lá no meio do problema, na profundidade do problema. Por quê? A sua fé ainda precisa ser exercida.
precisa ser mais trabalhado. À medida que você vai trabalhando mais ela, que você vai se aprofundando, vai suportando mais e clamando o tempo inteiro, até que a resposta venha. Bom, quando tiramos a pedra daquela área que está morta, mesmo que seja insuportável o cheiro, o Senhor vai estar ordenando: retirai a pedra. A autoestima, ou seja, o seu valor próprio, ela vai vir para fora. E quando a gente está falando sobre essa questão de autoestima, ela vai vir para fora. Enquanto eu estava lendo isso aqui, pensando, meditando, o Senhor me fez lembrar lá de um homem que um dia chegou muito cedo lá na minha oficina e foi lá para resolver somente um problema de um Corsa. E enquanto nós estávamos conversando ali, ele estava falando para mim que estava separado. Era um homem que já estava casado há 30 anos e tinha se separado. Eu falei, senhor, mas como é isso, senhor? 30 anos? Rapaz, olha, 30 anos é tempo demais, não é 3 meses, não é 3 anos, senhor, é uma vida inteira, 30 anos. Ele, rapaz, mas agora acabou, fiquei com meu filho e agora a gente vai continuar vivendo. Eu falei assim, mas o senhor não pensa nada, nada, nada em falar, em voltar e tentar reverter isso? Não, não tem mais jeito. Essa questão de não tem mais jeito é algo que fica tão preso na nossa mente, né? Não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E quando a gente fala sobre autoestima, a autoestima, ela primeiro te tira essa certeza de você, que você tem valor, que você pode mudar o ambiente. Entenda e creia, e repita aí dentro do teu coração: eu tenho valor. Eu tenho valor, ainda que a situação não seja da forma como eu quero, mas eu tenho valor. Eu tenho serviço e eu tenho adoração. O meu Lázaro, a minha autoestima, ela mesmo que esteja enferma ou que já tenha até se perdido, tenha morrido, hoje ela vai ser ressuscitada. E eu estava conversando com aquele homem, eu falei assim, mas não tem mais jeito, ele não tem mais jeito. Eu fui e falei para ele assim, rapaz, eu não conheço o senhor realmente. É a primeira vez que o senhor está vindo aqui, não sei nem por quem o senhor indicou se o senhor vir aqui. Mas durante todo esse tempo aí, o senhor não teve a oportunidade de conversar, de olhar o que o senhor estava falando e fazendo, porque para chegar nesse nível aí, realmente já ficou insuportável a história. Aí ele falou, não, já não tem mais jeito não. Eu fui e falei para ele assim, rapaz, o senhor imaginou como é difícil tratar o orgulho? O orgulho é uma coisa assim tão difícil, né? Nós, homens, temos essa questão de, às vezes, você determina alguma coisa, tem que ser aquilo mesmo, e se não for daquela forma, você fica inflexível. E é complicado. Também tem mulheres que querem osso duro de roer, parece até do Bob. Lembra que a musiquinha? Osso duro de roer, tem mulher também que é a mesma coisa, ou seja, mas seja onde tiver osso duro de roer ou não, se não está flexibilidade, queridos, vai ter problema de relacionamento. Entender que o senhor podia ter voltado atrás, que o senhor podia ter sido mais flexível. E aí eu fui e falei para ele assim, o senhor imagina se por acaso, e aí naquele dia foi uma coisa assim muito estranha. Falei, imagina se por acaso o senhor tivesse quebrado um dedo e não tivesse o tempo de ter ido lá socorrer e enfaixar o dedo e colocar o dedo da forma perfeita, da forma reta, da forma como tem que ser. Imagina se isso acontecesse contigo. Aquele, eu não sabia, aquele homem estava com a mão no bolso. E quando ele tirou a mão do bolso, o dedo dele realmente estava quebrado e torto, porque ele não tinha ido até o médico, ele não se importou com aquilo. E cauterizou, ficou torto daquela forma. Eu fui, olhei para o dedo dele assim e falei assim, nossa, rapaz, o senhor realmente está aqui nesse lugar, está nesse momento aqui. Eu falei para ele, senhor, como é que faz para resolver isso aí agora? Ele falou assim, vai ter que quebrar. Eu falei assim, esse que é o problema, né? E se quebrar, o que que vai acontecer com o seu? Ele disse, rapaz, mas vai doer tanto. Eu falei assim, mas vai resolver, não vai? A mesma forma é o senhor, vai lá, rapaz. É 30 anos. O senhor morou muito tempo com uma mesma pessoa. 30 anos é muito tempo. Ainda que o seu orgulho não tenha deixado o senhor retroceder, se o senhor quiser, rapaz, quebra esse orgulho aí. Vai doer, o processo vai doer, mas vai ser restaurado. E eu não sabia que eu estava falando com alguém que, para mim, talvez as palavras não estivessem fazendo muito sentido. Eu sei que aquele homem, eu nunca tinha visto mais gordo, encostou a cabeça aqui no meu peito
e chorou da minha camisa ficar tão molhada, mas chorou, chorou de uma forma muito forte mesmo. E eu todo sem graça, puxa vida, e agora que situação? Queridos, às vezes você vai dar uma palavra para alguém e vai fazer uma diferença maior do que você imagina. E eu sei que naquela manhã aquele homem, ele saiu lá da oficina com o carro consertado. Eu não sei se o casamento dele foi consertado e restaurado, mas pelo menos ele recebeu uma palavra. Seja você aquele que vai resgatar a autoestima de alguém, porque muitas das vezes nós somos assolados por algo chamado culpa, e a culpa vai fazendo a tua autoestima cada vez se extinguir mais e mais e mais e mais. Mas que nessa manhã venha ser uma manhã de cura, de libertação, de transformação e de ressurgimento da sua autoestima, porque você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E assim eu desde já venho agradecer a oportunidade, porque eu tenho que sair correndo, tenho algumas coisas lá na oficina para ser resolvida, tem cliente já marcado lá. Eu queria chamar a minha amada esposa, que já estou encerrando, e agradecer a oportunidade de vocês me receberem, agradecer a oportunidade de estar aqui mais um dia nessa sala, nessa manhã, que autoestimas sejam restauradas para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por que aqui se encontram, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a autoestima, Senhor, que é algo tão precioso em nós. E é o que faz, Senhor, que nós nos valorizemos, Senhor, muito. E nós precisamos ser valorizados, Senhor, porque o teu sangue derramado lá naquela cruz, Senhor, não foi para pessoas excelentes, mas sim para pessoas pecadoras, Senhor. Mas o Senhor nos dá, Senhor, a chance de sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo, Pai. Resgata dentro de nós, Senhor, esse valor perdido, Senhor. Se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor, com esse valor perdido, em nome de Jesus, Lázaro, autoestima, venha para fora e faça a diferença por onde você for, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada um aqui, Senhor, por aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Assim nós oramos muito gratos, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Sala, ó, um excelente dia para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Paz a todos e com vocês, a minha esposa. Eu fui escovar o dente para ter autoestima. Gente, isso é um desafio, porque quando eu acordo mais cedo, vou escovar dente, eu chego bem perto da Mônica e falo assim: Olá. Ele tava falando de autoestima, eu falei, ih, vou escovar meu dente para minha autoestima ficar lá em cima. Ai, Eu gente. adorei a autoestima dela. Puxa, que delícia. Olha, um beijo no coração de vocês. Papai do céu continue nos abençoando, que ele seja esse elo, essa ligação entre a gente. Amanhã tem quinta de oração, eu aguardo você aqui daqui a pouco. O estudo vai estar sendo gravado e a gente vai estar transmitindo para os outros. Obrigada, Lila, obrigada por tudo. Fiquem Tchau, na tchau. paz. Paz.